O equilíbrio, pastor? O equilíbrio é tudo na vida, cara. Você coloca sal demasiado num alimento desse aqui, você não come. Se você deixar sem sal, também não come. Eu não sou apegado, já foi a época que eu fui muito apegado a essas questões de usos e costumes. Trabalho elas porque eu sei que faz parte da sociedade, da igreja que eu vivo. É necessário. Tenho que entender também que a Assembleia de Deus criou seus próprios costumes. Antes da Assembleia de Deus, muitos dos nossos costumes não existiam. Quem conhece a história da igreja sabe disso. Vejam, teve uma época que se excluía as mulheres porque elas adotaram a onda do usar sutiã. Não podia usar sutiã? As mulheres crentes começaram a adotar essa onda, muitas foram disciplinadas. Por usar sutiã? Outra época, foram disciplinadas por causa da bota. Outra época, de salto alto. E eu fui disciplinado porque joguei bola. Eu nunca fui disciplinado na igreja. A minha sogra disse que foi disciplinada por andar a cavalo. Eu fui disciplinado 11 vezes. Eu vi pastores, dirigentes de igreja, andar de bicicleta, mulher. Também porque as mulheres estavam andando de bicicleta. É? Eu vi. Homem Outro sem detalhe, chapéu. Ney Silva, já fui chamado para quebrar televisão dos irmãos que compraram. O senhor quebrou? Eu quebrei, pegava um machadinho e quebrava a televisão. Hoje eu acho isso um absurdo. Ok. Mas nada disso mudou, só me trouxe aprendizado. Então, mas eu vejo que a igreja precisa pensar sobre isso. Por quê? Nós corremos o risco de colocar um jugo em cima do povo. E ficar colocando peso ou dando valor em costumes que não tem nada a ver. Mas e no seu campo? Perder Aí jovens tem um por causa problema. de barba. O senhor tem um presidente. Não, mas aí já é um outro Não, departamento, mas né, então, João? a Vila Americana é pastoreada pelo senhor. Sim. Mas a ordem sai da onde? Eu não estou aqui querendo mistificar a coisa. O senhor tem um presidente. Olha só, o seu presidente é liberal. Tá entendendo? Em usos e costumes, o senhor está falando. É liberal em usos e costumes. O seu é liberal em usos e costumes. Essa questão. Porque quando a gente é presidente de um campo, entendeu? Eu não estou menosprezando ninguém. Quando a gente é presidente de um campo, você tem uma cabeça e ali você abre. Eu concordo plenamente com a fala dos dois, entendeu? Só que quando você tem uma autoridade... Agora a nossa convenção está discutindo, a convenção geral está discutindo nossos costumes novamente. Agora, se vem uma ordem lá radical, nós vamos obedecer ou nós não vamos obedecer? Como é que nós ficamos com isso aí? Porque nós temos um cabeça. Examinar a escritura dela. Pastor, Esse mas pastor Fábio, já pra mim- é fácil pra mim falar é isso. um Mas pouquinho. quando você Deixa eu está só- subordinado a outra pessoa, não é Volta um fácil. pouquinho a palavra para Pastor mim, Fábio, que eu esse estava assunto já, para mim, é um outro ponto de mudança dentro da igreja. Estamos falando aqui de forma geral, de pessoas, da pessoalidade de cada um. Generalizando, né? É bom a gente repensar sobre isso. Isso cabe a mim, cabe ao presidente, cabe ao membro, cabe a todos nós. Pensarmos de forma em geral essa questão sobre usos e costumes. Se está havendo um exagero, se está havendo uma liberdade demasiada, ou um alívio para o povo, ou eu nos meus, porque cada pessoa tem os seus costumes. Será que esses costumes estão sendo benéficos para mim ou eu estou equivocado com esses usos e costumes? Infelizmente, isso trouxe muitos debates não muito bons para a igreja. Então, é bom a gente pensar. Eu penso que devemos ter equilíbrio, Modéstia, pudor, pudor. elegância dentro dos padrões. Elegância não tem Decência. nada a ver com dinheiro, nada a ver com riqueza. Elegância Nada a você ver com pode grife. estar- Não tem nada a ver. Você pode estar bonito, pode estar elegante, cheiroso, com o simples. Infelizmente, as pessoas têm uma visão, eu não tenho dinheiro, não posso. Não. Eu conheço muita gente pobre de marré, mas andam sempre elegantes. Aciadas, né? Aciadas, Limpas. etc. É isso aí. Então, mas dentro das nossas igrejas a gente percebe que temos que ter um olhar, sim. Tem muita gente que fala, mas aí não tem nada a ver com salvação, nada. Influencia. Pode não ter nada a ver, mas influencia. E outra, que Influencia na minha vida convenção que espiritual. pontua isso? Como? Que convenção que pontua isso? Porque hoje nós não temos, na minha visão, hoje nós não temos uma súmula. Cada um está fazendo do jeito que dá na cabeça. Por exemplo, minha mocidade esses dias foi num campo, chegou lá, tinha jovens de bermuda, usando crucifixo,
mulheres de brinco, Assembleia de Deus. Eu não vou falar aqui para, né, meninas de mini saia. Meus jovens chegaram lá e ficaram olhando aquilo. Aí é a mesma Assembleia de Deus da mesma convenção. Então, ou nós falamos, Paulo diz para a gente falar a mesma língua, ou a gente senta e edita uma súmula e diz, gente, isso pode, isso não pode. Entendeu? Porque o que a gente faz? A gente está discutindo aqui. Pastor, Tem muita mas gente... eles estavam na igreja, assim? De bermuda, dentro da igreja? meu irmão, foi o... Não, você não tem ideia. Rapaz, fizeram o trenzinho e eu não sabia o que eu fazia. Se eu Mas fazia era o culto trenzinho, ou era uma maratona? Era um negócio? culto, era um culto. Eu não sei se eu fazia o trenzinho ou eu ficava lá, porque você fica assim. Poxa, eu não tenho esses costumes na minha igreja. Eu chego numa igreja que ele tem esse costume. Vamos discutir aqui. Tem igreja que bate palma. Tem igreja que proíbe bater palma dentro da mesma Assembleia de Deus. Já pensou proibir algo que é para Jesus? Não, Então, vai bater palma para Jesus, não. Mas, não. meu irmão... Então, Bato palma pro Roberto Carlos, não vou bater palma para Jesus. mas veja bem, você pode chegar lá e dar uma salva de palmas. Você pode notar que em outra igreja o pastor ensinou que é pecado bater Não, palma. ensinou errado. Então, mas nós não temos uma súmula. Heresia. Às vezes nós vamos numa convenção... Não, mas isso é tradição também. Não, Então, mas não nós pode vamos ensinar numa isso, que convenção, é pecado. ao invés Pode falar de que aquilo não... discutirmos uma súmula Não e vamos falar, fazer, gente, mas falar que é a pecado. linguagem de costume, nós já temos o dogma, os dogmas. Então são esses. Agora, os nossos costumes são esses. Ponto. Entendeu? Nós temos uma base para se direcionar. Agora, eu venho ali na sua igreja. Sua igreja tem um costume, a minha tem outro. A gente vai se chocar. Vai. Porque meus jovens, eles vão ficar, eu bato palma ou eu não bato? Entendeu? Sempre vai ter aqueles que são incautos na fé, que não vai ter estrutura para entender. Não vai. E aí isso Volta vai aqui, gerar, então. só concluindo aqui. Então, voltando lá atrás, pastor Fábio, eu penso que nós não vamos mudar. Você pode mudar lá na sua igreja em Antonina, que é o presidente lá você é o dono da religião, você pode mudar lá. Ditador. É lá seu o Saddam Mas, Hussein. mesmo assim, tem uma convenção acima. Da nossa convenção, tem uma convenção geral acima. E acima dessa convenção geral é Deus. Só Ou que tem tudo uma isso que o senhor outra falou é coisa orientação. dos homens. Certo. Né? Mas nós estamos envolvidos. Sem Não tem dúvida. como desanexar Sem isso. dúvida. Não tem como. E aí o que O reino é acontece? formado por É de homens. cima para baixo. Porém, entretanto, Mas não pode ser doutrina, nós se é dos temos a homens. liberdade de pensar. Eu estou numa igreja que tem esses costumes. Para que serve? Definir isso. Para que serve isso? Porque para o nosso bem. Claro que tem, como eu já falei, tem alguns costumes que só gera problema e coloca assim um jugo em cima do povo. Sem dúvida. Mas eu posso pensar, poxa, por exemplo, bater palmas. Cara, tá na Bíblia. Aplaudir ao Senhor. Aí vem alguém e ensina que é pecado. Como assim? Tudo que você fizer para Jesus, quem vai filtrar é ele. Então, só eu não que aí tenho esse tá o direito. problema. Ó, você Se- não pode assobiar para Jesus, hein? Peraí. Ó, mas aí, Você aí quer que- subir veja a bem, Jesus? aí que está o problema. Nós, Paulo disse, vamos falar a mesma língua. O problema é que não se fala a mesma língua, meu irmão. Tá, mas em então- costumes, nós somos Assembleia Então de Deus. deixa eu só, vai em Pernambuco. Mas é, O que, é que se excesso, prega em, não. excesso. O que se prega em Pernambuco? Não Excesso. pode pregador de fora. Eu não vou falar a convenção lá, tá? Não pode outro pregador de fora. Quando vai, tem que ver Aí os o currículo. escândalos, Não, tudo por tá, baixo do isso. pano e coisa Mas errada. veja bem, é rígido até demais. Sai um membro daqui e vai para lá, ele vai congregar lá, ele vai ter que se adaptar lá. Ou ele não vai, ou ele vai ter que procurar outra igreja. É isso que eu estou falando. Então, não é como o senhor tem- falou, tem igreja, dá com o pé. Agora, deixa eu concordo concluir com o aqui. senhor, pastor. A nossa igreja se preocupou com tantas outras Você viu coisas quem- e esqueceu de criar, de Uma construir uma súmula, construir uma ordem, um padrão para toda a igreja a nível Brasil e mundo quando se trata da Pois Assembleia é. de Deus. É claro. A quem não quiser isso é obedecer, fato. pastor Ney, fala assim, ó, não, eu não vou seguir, mas nós temos uma súmula em que nós podemos nos basear. Pronto. Então volta a palavra aqui que eu tô com ela. Encerra esse assunto aí, pastor Só Lincoln. um segundo. Você Pra falou assim encerrar o que podcast. antigamente você conhecia pessoas. É, não, na que eu tô rua. falando assim. Não, a não, gente- mas eu entendi. Deixa eu você só. entendeu? É que me Deixa eu falar um interromperam, não pouquinho, deixaram eu concluir minha hoje- fala. Hoje eu não falei quase nada. Não é pela aparência que se deve conhecer pessoas. Viu, Fábio? Pastor Lincoln, eu vou Pera falar aí, só só um uma pouquinho. coisa. Não, não, Ah, você não eu vai me cortar discordo. mais, não. Eu preciso Eu falar isso aqui, discordo. pastor Eles Lincoln. combinar de me cortar. Eu Pastor discordo. Lincoln, você no podcast,
É o brilho maior aqui. Capaz. É.